Então, pessoal, para encerrar essa semana, eu vou falar um vídeo super curto para falar de uma doença específica que é uma coisa que eu acho uma curiosidade interessante, tá? Sem spoiler, vamos para aula. Então, a gente tem diferentes destinos que a glicose pode tomar, tá, no metabolismo. Então, a glicose ela pode ser estocada, depois que ela foi absorvida, metabolizada, coisa e tal. Então, ela pode ser estocada em glicogênio. Eu falei rapidamente que ela pode ser, falei na terceira aula, terceiro vídeo, que ela pode ser oxidada via glicólise, mas a glicose também pode ser oxidada pela via das pentoses de fosfato, tá? Então, vai gerar ribose 5-fosfato. Então, essa via é importante para o metabolismo, porque ela tem a principal fonte da célula para geração de NADPH, tá? Então ela tem uma fase oxidativa, então essa glicose 6-fosfato é transformada em ribulose 5-fosfato, e a enzima que faz isso aqui, que é a que eu vou falar para vocês hoje, é a glicose 6-fosfato desidrogenase, tá? Então nesse processo aqui, nessa reação, vocês têm a geração de duas moléculas de NADPH. Essa ribulose 5-fosfato, ela pode voltar a ser glicose 6-fosfato por uma via não oxidativa, que está simplificado aqui, eu não vou entrar em detalhes. Ou você pode usar essa ribulose 5-fosfato para fazer ribose 5-fosfato, que vai ser usada para síntese de nucleotídeos e coenzimas, tá? Mas o fator principal é o NADPH que eu quero falar para vocês. Esse NADPH, ele pode ser usado para síntese, então as vias anabólicas, de modo geral, usam o NADPH como fonte como poder redutor, tá? Então você vai usar esse NADPH para síntese de colesterol, ácidos graxos, aminoácidos, por aí vai. E o NADPH também é importante para você combater estresse oxidativo. Então, olha como você, por exemplo, vai conseguir reduzir glutationa. Tá? Então, glutationa oxidado sofreu dano, ela vai ser regenerada e você vai usar o NADPH para fazer essa regeneração. Tá? Então, essa enzima aqui é muito importante para você conseguir manter tanto anabolismo quanto combate ao estresse oxidativo. E algumas pessoas têm deficiência nessa enzima. É uma doença relativamente comum no norte da África e no Mediterrâneo europeu também. Pessoas que têm deficiência nessa enzima, não uma deficiência completa, porque sem essa enzima aqui a célula não vai conseguir sobreviver, mas você tem um dos genes que codifica essa enzima, um dos alelos está defeituoso, então você tem uma quantidade de enzima que é menos do que o normal. Em condições normais você é suficiente, então você vai conseguir sobreviver bem, só que em condições de estresse talvez isso não seja tão bom. Então, por exemplo, se você tem alguma condição ambiental que causa um estresse oxidativo muito grande, você não gera NADPH o suficiente para combater esse estresse oxidativo, então você vai ter uma intoxicação por aquele componente que causa o estresse oxidativo que pessoas normais não teriam. Tá? Por outro lado, isso aqui tem uma vantagem. Por que essa doença é relativamente comum, ou essa condição é relativamente comum no norte da África, no Mediterrâneo? Porque eram regiões atacadas por malária há muito tempo. Então, o parasita da malária, o plasmodium, ele vive nas hemácias e ele é muito sensível ao estresse oxidativo. Tá? Então, pessoas normais que não têm essa enzima funcionando normalmente, elas são afetadas pela malária mais facilmente do que as pessoas que têm uma dos alelos defeituoso. Já que você gera menos NADPH e você está mais suscetível ao estresse oxidativo, seus níveis de radicais livres são um pouco mais altos que o normal. Isso é o suficiente para você matar o parasita da malária. Então você tem uma infectividade mais baixa. Então o parasita não consegue invadir as hemácias e se multiplicar. Então pessoas que têm esse gene, ou pelo menos um alelo defeituoso, elas são mais protegidas contra a malária. E é por isso que essa doença é relativamente comum em regiões que eram ou são ainda afetadas por malária de modo comum. Então a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase acaba sendo uma doença em algumas situações, mas pode ser uma salvação para outras doenças, dependendo da condição onde você vive. Né? Então é isso aí, pessoal. Esse é o último vídeo da semana. Na semana que vem a gente vai falar de desordem do catabolismo de aminoácidos. Um abraço e até semana que vem.